Salve galera, e aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é um grande prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Desde o começo de Spy Family tem duas coisas que os fãs querem muito ver. A primeira é ver a galera da família Forger revelando seus segredos uns pros outros. E a segunda é ver o Lloyd e a Yor se apaixonando e virando um casal de verdade no final. E pelo visto, o mangá já tá dando alguns indícios de que a história tá caminhando para isso. Então eu queria aproveitar algumas novidades que saíram aí, nos capítulos mais recentes, para trazer aqui e trocar uma ideia geral com vocês sobre o rumo que a obra pode tomar a partir de agora. Porque, cara, eu não sei se vocês também já tiveram essa impressão, mas o Spy Family me passa muito aquela vibe de história que você vai ficar esperando muito para ver certas revelações acontecerem até o final, e o autor simplesmente não vai entregar. Bom, pelo menos era o que eu pensava até agora, né? Mas pelo jeito a história vai mesmo desenvolver algumas ideias e talvez até expanda um pouco mais o universo da série. Mas vamos dar um passo de cada vez. Para começar, o ponto central de toda a trama de Spy Family é a guerra entre os dois países fictícios chamados Westalis e Ostânia. E apesar desses países terem assinado um tratado de paz, as duas nações ficam constantemente procurando alguma desculpa para apontar suas armas uma para outra. Dá até uma impressão de que os dois países não conseguem coexistir. Mas o capítulo 98 do mangá pode ter dado uma dica de que essas duas nações um dia já foram uma só. Bom, eu não vou explicar muito aqui para não dar spoiler para quem não tá acompanhando e tal, mas tem uma cena no início desse capítulo onde o Henry e a Martha, que são dois personagens que estão tendo destaque no arco atual do mangá, estão conversando e aí de repente um repórter no rádio começa a falar sobre o estado da guerra e tal. E aí ele diz o seguinte: nós, o povo de Ostânia, vamos aniquilar as crias do demônio que são o povo Westalis nessa guerra pela unificação. Galera, reparem que nessa cena o autor usou a palavra unificação e não conquista. E com essa simples escolha de palavra, ele pode muito bem estar sugerindo que a Ostânia e o Westalis costumavam a ser um único país, mas que acabou se dividindo devido à divergência de ideologias e tal. E isso explicaria o porquê das duas nações terem tanto ódio uma pela outra. Afinal de contas, sistemas políticos opostos tendem a entrar em atrito quando eles são forçados a coexistir. E é muito interessante observar o paralelo que esse detalhe da história faz com a Alemanha lá na época da Guerra Fria e o Muro de Berlim. Então, se o Westalis e Ostânia foram de fato uma única nação em algum momento, isso significa que eles poderiam se resolver em termos pacíficos e até se unirem de novo. E o mais legal é que isso também ia estar de acordo com a história do que aconteceu com a Alemanha durante a Guerra Fria. Para quem talvez não se lembre, o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em ocidental e oriental, foi derrubado lá em 1989, fazendo com que a Alemanha voltasse a ser uma única nação. E a mesma coisa pode acabar acontecendo no mundo de Spy Family, o que colocaria um fim no conflito entre os dois países e possibilitaria a criação do mundo ideal que o Lloyd sempre fala, né? Um mundo onde nenhuma criança precisaria sofrer como ele sofreu no passado. Tá, mas por que isso é relevante, Edu? Porque para e pensa comigo, o status do Lloyd como um espião de Westalis faz dele um inimigo natural do Jardim, que é justamente a organização secreta ostaniana para a qual a Yor trabalha. Então, se um descobrisse a identidade do outro do jeito que as coisas estão agora, seria inevitável um confronto violento entre eles e que provavelmente resultaria até na morte de um deles. Então, se houvesse uma unificação das duas nações, o Lloyd não seria mais visto como um inimigo de Estado pela organização da Yor e também não haveria mais necessidade dele atuar como espião. Sendo assim, mesmo que as identidades deles fossem reveladas, eles não precisariam mais lutar entre si. E para Anya, esse seria o melhor caminho, já que ela passa a maior parte do tempo fazendo de tudo para que a família não acabe. Além disso, depois da unificação do país, tanto o Lloyd quanto a Yor poderiam trabalhar como agentes para uma nova agência secreta governamental que ainda teria como missão manter a paz no país. E o melhor de tudo é que eles poderiam fazer isso sem ter que ficar mantendo segredo um pro outro. E se o autor quiser, ele pode até expandir o universo da obra a partir dessa ideia, colocando a família Forger para ir atrás de ameaças que poderiam vir de outros países, por exemplo. E eu já vou falar pra vocês aqui que esse negócio deles irem pra outros países não é nenhuma viagem da minha cabeça não, galera.
No capítulo 98.5 do mangá, que é um capítulo extra, a Anya, a Yor e o Lloyd aparecem fazendo um passeio lá na cidade de Londres, e a primeira coisa que ele diz é que eles estão lá para fazer uma pesquisa para o mangá. E em várias cenas desse capítulo aparecem fotos reais de alguns pontos turísticos da cidade. E isso pode indicar que o Tatsuya Endo já tá cogitando levar a história para a Inglaterra de alguma forma. Bom, por outro lado, outra coisa interessante que poderia acontecer seria a história seguir para uma linha mais parecida ao que acontece lá no filme Sr. e Sra. Smith. Nesse caso, tanto o Lloyd quanto a Yor poderiam acabar descobrindo a identidade um do outro e se confrontando por causa disso. Mas aí, na hora de matar mesmo, eles não iriam conseguir fazer isso por já estarem apaixonados um pelo outro e pela família que eles construíram junto com a Anya. E aí eles iriam se unir para enfrentar as agências deles. Cara, seria muito da hora se isso acontecesse, mas eu acho pouco provável, porque aí eles nunca mais iam ter paz também, né? E isso eu acho que talvez iria fugir um pouco do tom mais leve que a história tem, sei lá. E você, qual que você acha que seria o rumo mais legal para a história seguir a partir de agora? Comenta aí se você tem alguma teoria também. E se você curtiu o nosso papo de hoje, já aproveita e se inscreve no canal para a gente poder continuar trocando ideia aqui. Eu fico muito contente por ter tido a sua companhia até aqui. Eu te agradeço de coração pela força e espero que você tenha uma semana sensacional aí, valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!